Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, utilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade e banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritações. Fuge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem trajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina e seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, os conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Convido o Messias para a peça inicial. Irmãos amados, irmãos encarnados, todos. Olha isso. Ave Maria, cheia de graças. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seres de Deus, hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E assim seja. Convido Joelma para a leitura do Evangelho. Vamos para todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eles são as formas de manifestar. Entretanto, nem sempre há que confiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo caio primoroso dissimula as deformidades interiores.
O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as acaça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do nepotismo, como a querer desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer filho daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu, e sou obedecido. Se eles se ocorrer, que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta ter dos lábios manem, leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado só a hipocrisia, aquele cuja amabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, se, pelas aparências, consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Que assim seja. Hoje, 2 de fevereiro de 2025, quem fará a reflexão, ninguém melhor do que o professor Raimundo, que já está aqui sempre com a gente. Pessoa que Deus abençoe. Que assim seja. Gente, que coisa boa. É sempre uma alegria estar juntos nesta casa, né? Para que a gente possa fazer esse encontro com todos vocês, esse encontro com Deus, esse encontro conosco mesmo. E como é bom nós podermos olharmos para vocês, porque nós temos a oportunidade de estar vivendo mais um ano. Deus nos deu a oportunidade de que a gente pudesse ultrapassar todos esses nossos obstáculos, essas nossas dificuldades, essas nossas barreiras, os nossos desafios do ano de 2024. Mas que agora se apresenta para nós um novo ano. Então, é sempre bom que a gente traga uma reflexão para nós, no sentido de que, porque todo ano que se inicia é uma forma também que a gente tem de nos preparar, de nos programar, de fazer os nossos projetos, fazer os nossos planejamentos, para que, de fato, nós sejamos também bem-sucedidos nesse ano que passou, para que a gente possa superar os desafios, possa superar as dificuldades, para que a gente possa viver melhor. Porque todos nós viemos aqui na Terra com um propósito. E qual é o propósito de nós aqui na Terra? Vivermos melhor, vivermos bem, né? Vivermos bem. E por isso que nesse período agora, de dezembro, final de dezembro, a gente celebra o nascimento de Jesus. E o que Jesus veio trazer para nós? Jesus veio trazer para nós
que nós, enquanto filhos de Deus, nós poderíamos construir o bem, construir o amor, construir a caridade, construir a justiça entre os homens, mas que, acima de tudo, que nós pudéssemos construir a paz. Mas, se a gente for fazer uma análise, o mundo que a gente vive, o ambiente que a gente vive, é um mundo de serenidade, de tranquilidade, de afabilidade, de doçura, ou é um mundo ainda que a gente vive guerreando uns com os outros? Hein? A gente ainda parece que nós não conseguimos ainda construir esta paz. Então, porque muitas vezes, o que é que a gente diz? Mas o mundo está em guerra. O meu lar está em guerra. A nossa sociedade agora, nesse período de política que nós vivemos, era o quê? Guerreando contra... Então, parece que tudo reflete. O que é que tudo isso reflete? Na verdade, tudo isso reflete aquilo que ainda somos. Tudo isso reflete aquilo que ainda está dentro de nós. E é por isso que a gente ainda tem um mundo como nós temos, cheio ainda de conflitos, cheio ainda de guerra, do homem ainda contra o homem, do homem ainda em busca dos seus prazeres. Então, faz com que ainda a terra está distanciada do verdadeiro propósito ainda do Cristo. Mas, claro, que a semente foi plantada. Jesus veio plantar a semente entre nós, porque ele foi considerado o príncipe da paz. Jesus foi considerado o príncipe da paz. E o que é que a gente comemora no primeiro dia do ano? O que é que a gente comemora no primeiro dia do ano? O Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz, Dia Mundial da Fraternidade. Ou seja, se estabeleceu esse Dia Mundial da Paz, isso significa dizer que a humanidade já tem paz? Não. Mas é preciso que a gente vá construindo esta paz. É preciso que a gente construa a paz. Mas para que a gente possa construir essa paz no mundo, é preciso primeiro que a gente construa o quê? A paz. A paz interior. A paz interior. Então, para que a gente possa fazer a reflexão dessa noite, e porque nós sabemos que nesse início, tanto no final dos meses, com essas festividades, a gente ainda tem dificuldade de trazer palestrantes de fora. Mas a partir de agora desses meses, nós vamos começar a nos programar para trazer outros palestrantes de fora, para que, de fato, isso possa ter uma rotatividade. E é isso que a gente pensa. Mas há uma dificuldade ainda, nesse período de festa, de que a gente possa fazer isso. Mas vamos ajudar, então, a fazer essa reflexão nesse sentido. Então, eu peguei, para que a gente possa refletir, 2 textos. Um dos textos é do Evangelho, que trata das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são brandos e assim. Então, é uma das bem-aventuranças do Cristo. E o outro é do livro Fonte Viva, um texto que Emmanuel traz, que ele trata de viver em paz. Então, que é justamente do capítulo 13, versículo 11, do Evangelho de Paulo aos Coríntios. Então, Emmanuel nos ajuda também a fazer uma reflexão em cima desses aspectos. Porque a gente sabe que ainda nós
enquanto espíritos, que nós sabemos que nós somos todos, e é isso que a doutrina nos ajuda a fazer, a compreender, porque todos nós somos espíritos, e enquanto espíritos que nós estamos vivendo aqui na Terra, todos nós estamos em processo de evolução. Todos nós estamos em processo de crescimento. Todos nós estamos em processo de aprendizagem. Porque nós não somos frutos dessa só existência. Nós trazemos um conteúdo de conhecimentos que vem das nossas vidas transatas, das nossas outras experiências que nós carregamos. Então, se nós ainda nos encontramos no estágio que nós nos encontramos agora, atual, imagine como era que nós nos encontrávamos há 3, 4 reencarnações passadas. Então, isso que a gente diz que hoje nós estamos melhores. Hoje nós estamos melhores do que nós fomos antes. Antes nós fomos muito piores do que nós estamos hoje. Porque hoje, às vezes, a gente identifica, muitas vezes, os nossos instintos ainda violentos. Os nossos instintos de agressividade. Os nossos instintos de ódio. Os nossos instintos ainda de violência. Porque ainda são resquícios do nosso passado, que a gente traz em nós. Agora, muitas vezes, nós, alguns dessas intenções, desses sentimentos, nós ainda conseguimos controlar. Nós mantemos ele na rédea curta, né? Porque a gente já consegue controlar esses instintos, a gente não deixa que eles venham à tona. Mas às vezes, em determinado momento, diz assim, se eu pudesse pegar no pescoço e dar um balanço, eu dava. Não é? Porque ainda nós trazemos em nós os nossos sentimentos do passado. Ainda os nossos sentimentos inferiores, eles se manifestam. Algumas outras pessoas, como disse, mas comigo não, comigo é diferente porque eu tenho Fabio curto. Não levo desaforo para casa. Pisou no meu carro, eu rodo a baiana. Não é assim que as pessoas dizem? Eu rodo a baiana, tá? Porque, na verdade, ainda elas não conseguem controlar os seus impulsos. Vocês já viram pessoas que não conseguem controlar os impulsos da língua? Né? É outro impulso que a gente tem, né? Basta ver qualquer situação no ambiente, nós já estamos pensando mal do outro, sem saber nem, na verdade, o que se passa. E você começa a deduzir a situação do outro, a situação do seu vizinho, a situação de fulano, a situação de Beltrano, não sabe nem o que se passa, já vai dizendo, tá? E aí as pessoas começam a espalhar aquilo que muitas vezes não é verdade, mas já começa a espalhar, porque parece que tem determinadas pessoas que elas vivem das energias deletérias. Elas vivem das energias de baixo padrão vibratório. Elas só estão bem se de fato ela estiver semeando a discórdia, semeando a desavença, semeando a calúnia, semeando a inveja, semeando a mentira. Né? Tem pessoas que ainda vivem e se alimentam desse padrão de energia, desse padrão vibratório. Então, uma pessoa dessa vai viver em paz, vai estabelecer paz no ambiente onde ela chega? Não vai. Agora, o que cabe a nós? É por isso que nós estamos aqui. Para que a gente possa aprender. Para que a gente possa identificar também determinados valores e determinados contravalores que ainda estão dentro de nós. Para que nós possamos, através da compreensão do entendimento de nós mesmos, possamos, de uma certa forma, domar os nossos instintos.
controlar as nossas emoções, principalmente as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos impulsos, que não diz respeito a nós, mas que diz respeito ao outro. Não diz respeito a nós, mas que diz respeito ao outro. Então, é dessa forma que o Evangelho de Jesus nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender, para que nós possamos compreender e entender, muitas vezes, quando nós somos caluniados, quando nós somos ofendidos, quando nós somos maltratados, quando nós sofremos qualquer tipo de violência. Claro que o Evangelho de Jesus não diz, não, Jesus manda que a gente ofereça outra face. Quando nós formos agredidos, violentados, Jesus pede que a gente dê a outra face. Mas qual é a outra face? Qual é a outra face que a gente deve apresentar? Porque se a gente trata da mesma forma, com o mesmo padrão de energia, nós estamos entrando na mesma frequência vibratória. Nós estamos agindo ódio com ódio, calúnia por calúnia, ofensa por ofensa, violência por violência. Nós estamos no mesmo padrão. E qual era a outra face? A outra face que Jesus diz é porque cada um de nós trazemos em nós a centelha do amor de Deus. A centelha do amor divino está dentro de nós. A centelha crística está dentro de nós, ou a consciência crística está dentro de nós. O problema é que a gente não deixa que essa consciência crística ela possa se manifestar. Ela é como uma vela, ela é como um potencial de energia e de luz que está dentro de nós, mas que a gente não permite que ela se acenda. Mas ela existe, ela está lá, ela tem potencial de luz. Então, essa outra face, muitas vezes, por isso a dificuldade que a gente tem de oferecer essa outra face. Porque a gente não permita que ela se acenda. Então, porque nós ainda estamos no padrão vibratório de combater a violência com a violência, a guerra com a guerra, a fofoca com a fofoca, a maledicência com a maledicência, o ódio com o ódio, a vingança com a vingança. Então, por isso, a gente não vai extinguir nunca essa situação em que nós vivemos, seja no mundo que vive em guerra, ou seja em nós que vivemos em guerra porque nós queremos guerrear com todos aqueles que não satisfaz os nossos desejos, que não satisfaz os nossos anseios, que não pensa igual a nós. Então é preciso que a gente compreenda que nesse mundo que nós vivemos, é um mundo ainda das diferenças. É um mundo ainda das divergências. Não é um mundo ainda da unidade. Porque a unidade que se estabelece, Jesus, sim, ele já estabelecia a unidade com Deus, porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Nós ainda não conseguimos nem estabelecer essa unidade conosco mesmo, porque a gente ainda vive guerreando conosco mesmo. Mas é preciso que a gente estabeleça e compreenda que é preciso que a gente comece a estabelecer uma unidade. Diferente da uniformidade. Uniformidade é querer que todo mundo pense igual a você. Mas não é isso. Não é? O querer que todo mundo haja e tenha o mesmo comportamento igual a você, ou como você queria que tivesse. Não. Não é? Porque às vezes, quando a gente era criança, minha mãe às vezes dizia, olha, você precisa ser como filho de fulano de tal. Porque ele era o padrão de comportamento que ela achava que era o padrão de comportamento bom. Está vendo fulano de tal? Siga ele. Siga o caminho dele. Não é? Mas
Não, ninguém é obrigado a seguir o caminho de fulano ou de Beltrano, porque cada um aqui na Terra tem um propósito, tem um caminho. Né? Às vezes tem pais que dizem, meu filho, eu quero que você seja médico, porque o pai é médico. Meu filho, eu quero que você seja advogado, porque o pai é advogado. E às vezes não é assim. Às vezes o menino quer ser artista, cantor. Não, isso é coisa de malandro, não é? Isso é coisa de não quer fazer. Eu aqui com o escritório de advocacia, você quer entrar na arte, no mundo da arte? Mas cada um tem um propósito. E a gente não precisa da arte, a gente não precisa do belo, a gente não precisa dessas, necessitamos, porque isso também faz parte da nossa busca pela alegria, pela felicidade, pelo prazer, mesmo que isso sejam momentos rápidos, momentos instantes, mas a gente precisa dessas coisas também, porque isso muitas vezes preenche determinados vazios dentro de nós. Então a gente não compreende, então a gente quer impor determinadas situações aos outros. Né? Às vezes impomos situações às pessoas, às mulheres. Vamos sair, meu irmão? Vamos hoje assistir um show? Vamos a uma festa? Vamos fazer uma coisa diferente? Bora. A mulher se arruma, fica bonita, quando se coloca na frente do marido, e aí, como é que eu estou? Estou bonita? Eu disse, não. Com essa roupa você não sai comigo. Hein? Vai tirar, vai botar outra roupa, porque isso não quer dizer. Ela se arrumando para quem? Se arrumando para quem? Para ela, para que ela possa se sentir bem? Ou que ela está se arrumando para satisfazer o desejo do outro, ou para satisfazer o desejo das pessoas? Não é? Então, às vezes, por isso que a gente vive num mundo, numa sociedade, onde as pessoas estão doentes, elas estão adoecidas. Por que elas estão doentes? Porque elas estão adoecidas. Porque justamente ela traz determinados conteúdos do passado e que ao manifestar esses conteúdos aqui, muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, achamos diferente, achamos fora do padrão. Porque aí nós somos obrigados a viver dentro de um padrão de comportamento que muitas vezes a sociedade nos impõe determinados padrões e determinados valores. E não compreende muitas vezes a diversidade. Queremos uniformizar as pessoas na forma de ser, na forma de vestir, na forma de se alimentar. Então, muitas vezes, a imposição de determinadas formas de cultura. Mas que nós sabemos que tudo na vida, tudo no mundo é transitório. Tudo é transitório. Se a gente for olhar na história, tem coisas que só existem na história. Só está escrito nos livros. Mas você não consegue mais. A gente sabe onde é que está o Templo de Jerusalém? Sabe? Existe o templo? Não. Só existe na história. Mas o templo não existe mais. Se a gente for ver, a casa do caminho, que Pedro edificou e construiu, a casa onde moravam os primeiros cristãos, hoje existe? Não. Não existe. Transitório, passou. Mas a gente ainda fica à busca dessas coisas do passado. Tem gente que viaja do Brasil a Jerusalém para visitar ainda a casa que Maria de Nazaré viveu. Bom, uma suposta. Se diz que ainda é a casa que Maria viveu.
como apóstolo João Evangelista. E as pessoas saem do Brasil e vão para lá, para visitar ainda essa suposta casa. Porque ainda a gente tem a tendência de querer viver as coisas do passado. Claro, as coisas do passado, elas são importantes em nossas vidas para que a gente possa construir e edificar o nosso presente. Porque isso traz um conteúdo de referencial positivo para nós. E esses conteúdos de referencial positivo para nós é importante para nos dizer, olha, que aqui passou um espírito iluminado. Aqui passou um espírito de luz, que foi Maria de Nazaré. E que ela trouxe para nós um legado de aprendizado, de amor, de esperança, de afabilidade, de doçura, mas de obediência e resignação, que traz para nós. Então, Emmanuel nos ajuda para que a gente possa compreender que nós agora estamos iniciando um novo ano, uma reflexão que ele traz, como a gente pode viver bem. Como nós podemos viver em paz. E ele aí nos traz algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Porque todos nós, ninguém aqui na Terra veio para sofrer. Sofrimento é consequência dos nossos atos. Sofrimento é consequência das nossas escolhas. Consequência das nossas escolhas. Então, porque Deus nos fez para a felicidade. Deus nos criou para o bem, para o belo. Para que a gente pudesse nos viver bem uns com os outros. Mas o que Emmanuel nos diz, nos ajuda nessa reflexão. Ele diz, mantente em paz. O problema é manter em paz. Porque às vezes nós temos determinados estados de pacificação. Mas manter é uma constância de paz em nossas vidas. Tá? Mantém. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Não? Porque o que acontece? Por que a gente se ofende? Porque você vai passando pela rua, você está vestido de uma forma, você está vestido de um jeito. Alguém olha para você e não gostou do jeito que você está vestido? Ou não gostou do jeito porque você olhou para o outro e deu um sorriso? Ou que você encarou com alguém e o outro disse o que foi? O que é? Está olhando por quê? O que é que você está vendo? Não? Então, porque as pessoas já trazem essa predisposição de guerrear. Mas aí é do outro. É a forma de olhar do outro. Só que, como muitas vezes nós não estamos preparados, a forma de olhar do outro me incomoda. A forma de olhar do outro me tira do sério. Não? Porque às vezes nós queremos colocar determinados padrões de comportamento, mas que a gente ainda não assumiu aquele tipo de padrão de comportamento. Às vezes a gente vê, né? Digo assim, as mulheres, mas os homens também, vestem uma saia curta. Aí você na rua. Quer dizer, se você botou só uma saia curta, você não sabe o que vai chamar a atenção. Você tem que estar preparado para aquilo. Tá? Você tem que estar preparada para aquilo. Você tem que estar preparada para os olhares. Você tem que estar preparada para os olhares maliciosos que vão ser na sua direção. Então, você precisa assumir aquilo. Assumir esse risco. Tá? Mas aí aí eu chamo mais atenção ainda. Tá? Quer dizer, se eu não dou a importância, então se eu vou para um determinados lugares, estou assim e fico fazendo esse gesto, o que eu estou fazendo? Chamando a atenção do outro. Chamando mais atenção do outro. Então, é isso. Se a gente quer determinado ambiente, determinados lugares,
Se eu me sinto bem, se eu estou bem daquela forma, se eu estou bem daquele jeito, o que interessa o pensamento do outro? Cada um pensa o que quiser, cada um fale o que quiser, cada um diga o que quiser dizer, é da liberdade dele. Mas só que aquilo não vai me ofender. Só que aquilo não vai tirar a minha paz. Só que aquilo não vai tirar o meu sossego. Mas, de fato, às vezes a gente tem determinadas situações que a gente realmente cai em limite. Tá? Porque não é fácil. Tá? Aí ele diz, para isso, contudo, para que a tranquilidade que banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade que sigam todos os passos. A compaixão e a bondade. Então a gente precisa ter compaixão do olhar do outro, compaixão do pensamento do outro, compaixão do estado ainda de evolução que o outro se encontra, não? Porque ele queria que as pessoas estivessem em determinados ambientes como ele queria ver, como ele desejasse. E na verdade não é assim, não? Não é assim. Então, mas nós é que precisamos da compaixão e da bondade para com todas as outras pessoas. E isso, na verdade, não vai tirar a nossa paz. Aí ele diz, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Então, se alguém, de uma certa forma, através de um olhar me ofende, através de um gesto me ofende, não é? Eu não vou me exasperar. Eu não vai fazer com que aquilo tire da minha tranquilidade. Não vai fazer com que aquilo tire da minha serenidade. Eu vou continuar fazendo da mesma forma e do mesmo jeito que nós estávamos fazendo. Porque aí é o estágio que nós nos encontramos. Então, a gente não permitir se afetar por determinados comportamentos alheios. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Então, muitas vezes, claro, que em determinada situação, nós, agindo com bondade, tá? Agindo sem exasperação, agindo com compaixão, nós temos também de analisar as pessoas, de analisar os comportamentos. Por que determinada pessoa agiu assim? Por que determinada pessoa, naquela situação, se comportou daquela forma, se comportou daquele jeito? Nos ajuda também a fazer uma reflexão. Não é? Será que aquilo cabe em determinado ambiente, aquilo cabe em determinado lugar? Será que eu exagerei? Também é uma forma de a gente também olhar um pouco para nós. Não é? Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Então, é preciso que, porque todas essas pessoas que muitas vezes elas querem guerrear conosco, muitas vezes são pessoas que elas faltam, muitas vezes, afeto. Às vezes são pessoas carentes de afeto, carente de amor, carente de compreensão, carente de entendimento. Não? E muitas vezes nós não compreendemos, e muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Então, por isso que às vezes se passam por determinadas situações vexatórias. Não? Então, às vezes chegam determinadas situações, olha, às vezes, em determinadas situações, em determinados lugares, chegam determinadas pessoas, né, e diz para alguém, eu estou apaixonado por você, eu gosto de você, eu amo você, eu queria namorar com você. De quem é a intenção? A intenção é dele, é do outro. Porque ele queria, você vai permitir? Hein? Não. Mas aí o que é que acontece? Como é que é a minha forma de agir? Com serenidade, com caridade, com bondade. Né? Porque
é ruim as pessoas terem um olhar bom para nós? Não. Ela pode ser qualquer pessoa. Se uma pessoa chegar para mim e dizer, professor, eu te amo. Eu gosto de você. Coisa boa, não é? A gente saber que alguém gosta da gente, a gente saber que alguém ama a gente, que alguém tem um sentimento bom por você, tá? Então, isso é ruim? Não, isso é bom, né? Mas de quem é o sentimento? É do outro. Que bom que você tem esse sentimento. Que bom, né? Aí eu não vou ofender o outro, porque o outro tem um sentimento bom por mim. Não, não é? Eu preciso acolher, porque aquele sentimento é dele. Mas diz, olha, esse sentimento é seu. Mas, infelizmente, eu não posso compartilhar desse sentimento com você. Continue me amando. Continue gostando de mim. Continue tendo afeto por mim. Porque esse sentimento é bom. É melhor que você tenha um sentimento de afeto, de amor pelo outro, do que de ódio. Já pensou o outro chegar para você e dizer, eu odeio você. Não é? E odeio você. É capaz de a gente cair no chão de catalão. É? Porque o sentimento de ódio é tão venenoso que é capaz de matar. E também de matar o outro pelo sentimento de ódio que ele está. Diga. Eu já ouvi isso da boca de uma pessoa. Eu não consigo falar ela. Ela chegou para mim e falou, eu odeio você. Eu só disse a ela, que Deus tem misericórdia da senhora. Eu não tenho nada a ver. Exatamente. Porque a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas que têm afeto por nós. Né? Que têm afeto por nós e pessoas que nos odeiam. Não é obrigado a todo mundo ter o mesmo sentimento, não. O problema é que a gente precisa respeitar tanto o sentimento de amor, de afabilidade, de doçura que o outro tem e acolher isso. Isso não significa dizer que eu vou me entregar afetivamente para com o outro, não. Nós podemos viver relações fraternas, não é? Ou eu vivo com você uma relação intensa de prazer, de amor, ou então não vivo. Ou então você passa a ser meu inimigo. Não. Não. A gente pode estabelecer relações fraternas com o outro, relações de amizade com o outro, para que você não perca essa conexão, para que você não perca essa linha, para que você não transforme uma pessoa que tem um bom afeto, que tem um bom sentimento, em um inimigo. Porque talvez fosse o inimigo do passado que hoje está querendo aparecer. E às vezes não encontra no nosso coração esse abrigo, esse acolhimento. Né? Então, é isso que Emmanuel está querendo nos dizer. Todos os que surgem aflitos e desesperados, coléricos e desabridos, trazem chagas ou ilusões. Olha, ele está dizendo. Todos esses são enfermos, todos esses são doentes, todos esses carregam chagas, todos esses sofreram terríveis ilusões na vida, e que agora ele precisa somente de alguém que apoie, de alguém que dê afeto, de alguém que ajude a esclarecê-lo, de alguém que ajude a encontrar o caminho, de alguém que ajude a sair dessa condição e dessa situação que ele se encontra, de alguém que abra novas perspectivas, que alguém ilumine o seu caminho, que alguém acenda a centelha do amor no coração. Dessa forma que nós vamos construindo essa paz que tem dentro de nós. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Então, por isso que às vezes nós não compreendemos determinadas coisas. E nós achamos que nós somos os donos da verdade. Como se nós tivéssemos a verdade absoluta. Não, verdade é relativa. O que é verdade para você não é para mim.
As verdades, elas só são imutáveis, são as leis divinas, elas que são verdades imutáveis. Ou leis da natureza, mas todas as leis criadas pelos homens, elas são transitórias, principalmente aquelas que diz respeito a valores, porque essas coisas vão passando, e a gente precisa acompanhar também os tempos. Eu não quero mais viver o tempo que os meus avós viveram. A gente, determinadas coisas, a gente tem saudade, não é? Mas tem determinadas coisas que não cabem mais na nossa vida, que não cabem mais na nossa existência. E que agora as coisas vão se renovando e a gente precisa acompanhar a renovação dessas coisas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto os podes, né? Pacificando-lhes a alma, harmonizará ainda mais a tua. Então, o que ele diz? E uma das coisas que eu aprendi, porque todos nós passamos por muitas dificuldades, por muitos desafios, mas, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu lia um livro de André Luiz, O Obreiro da Vida Eterna. E eu estava num pasto lendo esse livro debaixo de um cajueiro, hoje eu me lembro. E aí, essa frase eu nunca esqueci. Ainda que tudo pareça conspirar contra a tua felicidade, conspirar contra a tua paz, contra a tua serenidade, contra o teu equilíbrio, ame e ajude sempre. Esse foi o recado. Né? Ame e ajude sempre. Não ame agora não. Ame e ajude sempre. E aí não tem mais, porque o tempo se encobrirá e afastará as trevas de acordo com o teu mérito moral. Então, veja, porque tudo de ruim que está acontecendo nas nossas vidas, muitas vezes, às vezes a gente não consegue enxergar que são instrumentos pedagógicos. A gente não consegue enxergar que a gente precisa refletir porque alguma coisa a gente precisa mudar. Precisamos mudar o roteiro, precisamos mudar o caminho. Ou seja, às vezes é como a gente, a lente do óculos da gente, não está enxergando bem, está tudo turvo, o que é que a gente tem que fazer? Ir no oculista para trocar o óculos, para que a gente possa ver melhor. Muitas vezes assim, a nossa alma é assim. Tem coisas que a gente não consegue enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? A gente só consegue enxergar aquilo que tem luz. O que não tem luz, a gente não enxerga. Porque no escuro a gente não enxerga. No escuro a gente não vê. E para que a gente possa enxergar determinadas coisas, nós precisamos olhar não com os olhos físicos, porque os olhos físicos só alcançam as coisas da matéria. Os olhos físicos não alcançam as coisas do espírito. E é no espírito que a gente tem que renovar. E é no espírito que a gente tem que transformar. E é no espírito que a gente tem que ser melhores. Porque essa vida é muito passageira. E tudo de material vai ficar. E qual é a bagagem que a gente vai levar para o mundo espiritual? É essa bagagem que nós vamos ter que levar. Então, por isso que, ainda que tudo pareça conspirar contra a tua felicidade, ame e ajude sempre. Porque o tempo se incumbirá de afastar as trevas, afastar aquilo que não é luz, de acordo com aquilo que nós fomos construindo de bom. Porque são os nossos méritos, e é esse merecimento que a gente leva. E isso ninguém tira. Ninguém tira.
Não é? Então, é dessa forma que nós vamos construindo isso em nós. Então, ele diz: aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Então, porque, como diz, cada mente é um mundo. Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é uma individualidade. Cada pessoa pensa de um jeito. Cada pessoa tem a sua forma de compreender e entender as coisas e o mundo. A gente precisa compreender isso. Cada um é indivíduo. E cada um traz as suas virtudes, como traz os seus defeitos. Como traz os seus defeitos. Então é um desafio viver. E ainda mais é um desafio viver em paz. E ainda mais é um desafio viver em comunhão. Ainda mais é um desafio viver em fraternidade. Não? Justamente porque cada um tem na sua mente os seus problemas. Cada um. Mesmo que a gente conviva juntos. Mas cada um tem os seus problemas e cada um precisa cuidar dele. Então, nós precisamos, por isso que nós precisamos ser solidários uns para com os outros. Porque aí nós vamos ajudando a resolver os nossos problemas. Para que a gente possa ir resolvendo os nossos problemas, mas na medida que a gente vai resolvendo os nossos problemas, nós vamos iluminando as nossas almas. E ele ainda diz: recorda-te de que na natureza sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Então, muitas vezes a gente vê a natureza, todas as coisas da natureza. Veja que a natureza sempre estará em equilíbrio. Estar em equilíbrio é estar em paz. Estar em paz é estar em serenidade. Muitas vezes, quem é que afeta o desequilíbrio na natureza? E afetamos somos nós. Mas, naturalmente, tudo aquilo que está ao nosso redor, ela quer viver em equilíbrio. Ela vive em paz. Então é preciso que a gente imite também a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Nós também estamos regidos pelos fenômenos da natureza, porque os fenômenos da natureza também são fenômenos divinos. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgurescente. O sol vai deixar de nascer porque eu estou virado? Vai? A chuva vai deixar de chover porque eu não quero, e a chuva porque eu quero ir para a praia, porque eu quero tomar sol. Não? Hoje não pode chover, porque eu quero ir para a praia, eu quero tomar sol. E só pode ir para a praia se tiver sol. Se você quer ir para a praia, para mim tanto faz. No dia que eu quero ir para a praia, para mim não importa. Se vai chover, se vai fazer sol, eu quero ir para a praia. Se chover, eu tomo banho de chuva e tomo banho, não vou tomar banho de água também. Mas a gente já fica triste, a gente já fica chovendo, vai para a praia, todo desarrumado, tudo. E aí agora fica o resto do dia. Você não pode mudar o fenômeno da natureza. Não? Então, isso, viver de qualquer modo é de todos, mas viver de paz consigo mesmo é serviço de poucos. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de viver em paz, assim. Aqui, vou botar uma rede aqui na minha varanda, está lá o trovão, está lá a tempestade, está tudo caindo, está tudo, e ele lá dentro da rede. E ele lá na rede. Quer dizer,
Isso, de uma certa forma, aconteceu com os apóstolos. Jesus, né, estava lá, como eu disse para você, não sei se foi na semana passada, estava lá o tormento, o trovão, raios, relâmpagos, e os discípulos, vão morrer todo mundo afogado aqui nesse barco aqui. Jesus dorme lá, está lá tranquilo. Mas por que Jesus tem aquele comportamento? Aquele comportamento para ensinar a eles a saber lidar com os fenômenos da natureza. E a saber lidar com a diversidade. E a saber lidar de ver. Tudo passa, espera. Tem tranquilidade. Que vai passar, que as tormentas vão passar, que as dificuldades vão passar. Mas é preciso que a gente tenha serenidade, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha compreensão, que a gente tenha entendimento das coisas, para que a gente possa agir sempre com serenidade, agir sempre com tranquilidade diante das coisas. Então, porque de fato, todos nós queremos viver bem. Todos nós queremos viver bem com todas as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos a paz almejada. É um objetivo nosso, é um propósito de cada um de nós, enquanto espíritos que estamos aqui encarnados na Terra. Mas que nós possamos construir, porque essa paz é algo que nós vamos construindo. Por isso que Jesus traz as bem-aventuranças, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Então, todos aqueles que são violentos, todos aqueles que carregam ódio no coração, eles não vão possuir a terra. Eles vão ser retirados da terra. Ou seja, porque Jesus diz, na casa de meu pai existem muitas moradas. E aí ele diz aí, bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Então, aqueles que promovem a paz, só promovem a paz aqueles que foram chamados por Deus, para que eles pudessem ser os pacificadores, para que eles pudessem mostrar aos homens que a humanidade pode viver em harmonia, pode viver bem, porque o mundo está passando por esse momento de transição. Nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E a terra, como Jesus promete, vai ser ainda um lugar onde se habitam os espíritos puros. Bem-aventurados os puros, porque eles herdarão a terra. Então, só pode ser puro aqueles que são pacificadores, aqueles que não carregam ódio, aquele que não carrega violência, aquele que diz a terra só vai ser boa quando a gente extinguir todos aqueles que pensam diferente de mim. Não é assim que as coisas acontecem. Para ser pacificador, a gente tem que ajudar no processo de educação. A gente tem que ajudar no processo de transformação da humanidade. A gente tem que promover esses momentos aqui, onde nós possamos compreender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão de estar aqui e agora. Qual é a nossa missão de estar dentro das nossas profissões? Qual é a nossa missão de estar dentro dos nossos lares? Qual é a nossa missão de estar aqui em Nossa Senhora das Dores? Porque nenhum de nós caímos aqui de paraquedas na situação que nós nos encontramos de paraquedas. Tudo tem um propósito. E tudo tem um propósito bem determinado, e tudo tem um propósito bem definido. Às vezes, quando a gente vê determinada situação, diz, esse fardo é muito pesado. Eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Mas a gente sabe, Jesus disse, não se dá fardos pesados aos ombros. Mas para isso que a gente tem que ter a comunhão e a conexão com o alto. Porque se a gente tiver a comunhão e a conexão com o alto,
Nunca vai faltar em nós as mãos dadivosas para nos socorrer no momento mais difícil das nossas vidas. Só que nós nos esquecemos que existem essas mãos estendidas para nós. E a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem olho vivo. Porque a gente não quer cultivar a paz dentro do nosso. Então é isso que a gente precisa, de paz do Espírito, para que de fato nós possamos semear o bem, o amor, a bondade, a habilidade, a doçura, para que de fato nós possamos nos aproximar da bondade e da misericórdia de Deus. Que Deus seja louvado. Dizer, vocês